alinhavei umas ideiazinhas aqui num dia que para mim é um dia muito carregado de emoção. Eu tenho 4 netos, mas que estão oceano adiante, além. E hoje é o aniversário de 10 anos da nossa terceira, da Chloe. Tem uma história mais especial, dotada de uma grande coragem espiritual estar aqui. E hoje, ao comemorar o aniversário, diante de um bolo todo cor-de-rosa, com as 10 velas, os seus olhos azuis estavam esplendorosos e de longe dava para se perceber a qualidade de um espírito vivendo um desafio muito grande. E foi pensando nisso que hoje, ao sentar de manhã, separei um momentinho, né, para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa espiritualidade. E isso me fez remontar a um tempo lá atrás de cursos seguidos com o Gasparetto, em São Paulo. Aquela alegria imensa que ele trazia e, ao mesmo tempo, uma espiritualidade muito convicta do quanto ainda há de distância entre nós e o nosso espírito para valer, entre nós e a centelha luminosa que está apenas esperando a nossa permissão para deixar acontecer, né? E num dos seus livros, Para Viver Sem Sofrer, ele diz assim: espiritual é ver com o espírito. Somos convidados o tempo todo a enxergar as nossas questões e a enxergar a nossa presença na vida física com os olhos do espírito. Mais do que nunca neste momento que estamos atravessando o nosso Brasil, nós estamos sendo absolutamente concitados, né, a abrir o olhar e as asas do nosso espírito para compreender as realidades humanas, pessoais e as coletivas. E ele dizia assim: tudo pode ser visto com profundidade. E isto é praticar a espiritualização. O olhar de profundidade. Nós somos muito ligeiros, né? Muito urgentes, muito rápidos, né? Queremos muito a resposta pronta, né? As soluções funcionais, né? O fast food da alma. Mas, no entanto, nesse livro, Para Viver Sem Sofrer, ele dizia: a espiritualidade é o resultado da soma de um olhar aberto a uma individualidade que é a nossa história. Nós somos uma impressão digital no universo, não tem nada igual à consciência de cada um de nós. Tempo afora. E é um tempo afora mesmo, porque
cada vez mais algo nos diz que nós somos eternos. É para sempre e sempre, né? E o interessante é que, além de uma individualidade buscando um olhar mais amplo, ele falava em espiritualidade também como uma independência pessoal. Nós somos livres, o livre arbítrio, para escolhermos o que queremos ser, o que queremos escolher, o que queremos pensar. E o tempo que cada um de nós levará para a sua autodescoberta em relação à própria divindade. Jesus dizia: vós sois deuses. Buda dizia: vocês são sagrados. A vida é sagrada, é satyagraha. A vida é a ahimsa, é a sacralidade de tudo que é. E é por isso que, em cima desse conceito, né, o nosso tema hoje é: o espiritual é sempre o mais fundamental. Em caso de dúvida, fica com o essencial. Em caso de dúvida, opta por aquilo que você considera mais espiritual. Nessa decisão, a minha alma vai sorrir ou ela vai ficar perplexa ou muito triste, né? Espiritual é sempre o primordial das coisas. É aquilo que levaremos conosco quando tudo tiver sido perdido. Estamos vendo isso de uma maneira muito clara, e a forma de reação e de resposta de cada um já indica o timing de cada um. Nós reclamamos de coisas tão pequenas, nós nos conturbamos e perturbamos, tendo tanto. Dentro daquilo que é espiritualidade, o Gasparetto, nesse livro, diz assim: primeira coisa, o espiritual é sempre o mais fundamental. A segunda coisa, espiritualidade são os caminhos da alma encontrando o significado da existência e a revelação da identidade divina. Nos cursos dele, tanto que o espaço que ele foi criando com o sucesso dele, ele deu o nome de Espaço da Espiritualidade Independente. E era um salão imenso, né, com um complexo de salas, porque havia muitos terapeutas, havia curso de dança, de consciência corporal, de artes, tudo inserido naquele conjunto que ele foi concebendo ao longo da vida, né? E nesse espaço de espiritualidade independente, ele dava os cursos, dava as palestras, mas chegava um determinado momento, lá no final, ele se retirava do palco e ele voltava depois, recebendo a conexão com um mentor espiritual que ele afirmava ser um escravo, um ex-escravo da história do Brasil, o Calunga. E aí o Gasparetto entrava com um banquinho tosco de madeira, sentava lá no meio daquele imenso palco
Era um silêncio sacralizado. E aí, ele recebia o Calunga, que dizia umas palavras, e aí vinha a oração mais simples, mais singela, mais tocante, que conseguia trazer a gente ao campo essencial da alma de cada um. E era naquele momento que a gente percebia que a espiritualidade é muito simples. Quando a gente deixa de bobagem e de arrogância espiritual. A conexão com Deus é um Deus que não quer a gente nem na amargura, na tristeza. Ele pode, essa inteligência universal pode nos visitar, mas não vai ficar muito tempo se a gente não se abrir pressuroso para dizer, eu já entendi. E a gente tem visto isso, né? O Rubem Alves, professor, filósofo, né? Psiquiatra, num dos seus livros, ele conta a história de uma paciente, e essa paciente foi procurá-lo porque era de classe média, com uma vida trabalhada, mais afluente, com os resultados, como todos nós. Né? Mas, de alguma forma, ela se atormentava porque ela achava que, ao longo do tempo, ela se dedicou só à vida da família, né? Ela se dedicou à criação dos filhos e depois vem os netos, e que de alguma forma ela não havia realizado os grandes sonhos do próprio intelecto dela e do senso artístico que ela possuía. E aí ele foi atendendo-a, né, como psiquiatra durante algum tempo, até que um dia ela chegou, mas ela chegou muito diferente. E ela entrou assim, desabrida, numa alegria, e falou assim, eu preciso te contar uma coisa. Eu acho que eu estou ficando louca. Aí ele virou e falou assim, nossa, que bom, você está ficando louca, então me conta por quê, né? Ai, doutor, no domingo, quando eu estava fazendo o almoço, coisa que eu faço há 30 anos, né? De repente, aquilo não me entristeceu. E sabe por quê? Porque eu estava cortando uma cebola e, de repente, eu parei. E eu percebi que a cebola é uma flor de cristal. Ela havia descoberto que a realidade tem várias camadas e muitas vezes a gente fica só na camada superficial, né? A gente vê a tragédia só na superfície da tragédia. A gente não vê muitas vezes os nossos dramas, os dramas gerais, né, como algo muito além daquilo que está na superfície. Eu assisti a entrevista de um senhor numa das reportagens sobre o Rio Grande do Sul. Eu até publiquei no Frequência Franciscana, porque eu falei, não é possível, isso vai ser editado, né? E ele estava de peito nu, a trabalheira de ajudar os vizinhos, porque a vizinhança sumiu, foi tudo levado, né? Não tinha mais casa. Onde é que estava a minha casa, a sua casa?
E aí na entrevista ele disse, na enchente de setembro passado, ano passado, minha mulher foi levada das minhas mãos e pereceu, afogada. E agora o restante também foi. Mas, no entanto, é por isso que nós estamos aqui. Porque nós vamos conseguir, em algum lugar, mesmo que não seja aqui, reconstruir. E é por isso que nós estamos aqui, unidos, enxugando as nossas lágrimas e buscando, garimpando, ele usou o termo do garimpeiro, garimpando a esperança. É exatamente essa consciência além da superfície que está relatada num livro da Shirley MacLaine, bem na época do auge do sucesso hollywoodiano dela como artista de cinema, né? Um dia ela encontrou alguém que falou, por que você não pega um momento de pausa entre filmagens, né? Vai conhecer algo diferente do que aquilo que você conhece. Né? Eu tenho um amigo que mora no Peru e é uma pessoa muito interessante. Se você quiser, nós vamos juntos. E ela realmente, não sei porquê, ela relata no livro Minhas Vidas, deu muita vontade de ir para o Peru. E aí ela teve experiências culminantes no alto dos Andes, naquele frio andino, no firmamento desabando à noite sobre as cabeças de quem ousava estar lá, no alto da cordilheira. Né? E ela teve uma experiência maravilhosa, que ela teve a ousadia, apesar de estar dentro de um contexto de indústria cinematográfica norte-americana, né? Com uma casona enorme em Los Angeles e tudo mais. Mas ela, quando voltou, ela teve que escrever o livro, porque numa das noites eles foram levados por um instrutor espiritual de origem indígena, incaica, né? Era um nativo, velho, experiente. Disse, nós vamos para uma piscina aquecida lá no alto da montanha. E eles foram, falou assim, leve a sua roupa bem quente, os ponchos, tudo, mas leve também um maiô, porque lá não faz frio como aqui fora. E nas entranhas da montanha, eles entraram numa piscina de águas quentes. E ele foi acendendo uma porção de achotes e de velas, tudo. Ele disse, agora você vai trazer o teu olhar levemente para a ponta do teu nariz com os olhos fechados. Isso é um ensinamento meditativo de todas as doutrinas. Quando a gente precisar serenizar, fica quieto, traz levemente, não precisa envesgar, traz levemente o olhar para o eixo da ponta do nariz. Respira quietamente e perceba a serenidade e a grandiosidade do seu espírito. É o olhar que vem das profundezas de tudo que a gente é. É o olhar do vós sois deuses, sereno, centrado, criador. E realmente
ela fez. E ela disse que, de repente, ela teve uma percepção como se a consciência dela voasse universalmente, como se ela visse a Terra se distanciando, como se ela estivesse sobrevoando, sobrepairando o planeta. E todo grande movimento cósmico. E ela relata no livro, dentro daquela praticidade dela, artista norte-americana, hollywoodiana, né? Do Oscar e tudo mais, ela diz: de repente, eu percebi a divindade de existir. Aquilo, né, que os mestres, que Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e ainda mais. De alguma maneira, nós somos destinados à alquimia, a modificar a nossa relação com as coisas, a divinizar. Nós somos criadores, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e ainda mais. A pequena coisa que é o cortar a cebola e perceber que a cebola é uma flor de cristal. Estou ficando louca, doutor. Como também a gente perceber que esse ser é uma consciência que nos habita, né? E que é para sempre. E por que nos perturbamos tanto? Por que nos perturbamos tanto? Se a gente puder, de alguma maneira, né, encontrar esse nexo, essa conexão. Nós somos universais, nós somos criadores, como aquele homem vitimado por toda essa tragédia e repetidamente, estava lá dizendo: é por isso que eu vim, é por isso que estamos aqui. Isso se aplica às nossas vidas, né? No 11/11 do 2011, 3 amigas nós resolvemos ir para São Tomé das Letras. Uma delas tinha até programa de televisão aqui, né? A Patrícia Penteado. Ela foi dirigindo e nós fomos, né? E ela falou assim: nós vamos encontrar uma pessoa lá, a Neuza Costa, mas cujo nome é Luz da Lua, porque ela é uma xamãzinha curadora, né? Mas ela nasceu em São Paulo. E nós vamos ter a experiência do 11/11 de 2011, lá em São Tomé. E chegamos lá, foi um momento maravilhoso. E aí pensamos: nossa, o que nós vamos fazer, né? Às 11h11 do 11/11 de 2011, a gente queria isso, né? Ela falou assim: nós vamos num lugar que é difícil de chegar lá, né? Mas é chamado Pedra do Disco, porque é uma pedra plana, é um platô, né? Mas é uma pedra que ela se arremessa sobre o vale. E nós então sentamos lá para meditar, né? E ela virou e falou assim: você olha aí, porque tem que ser 11
do 11, do 2011. Às 11 horas e 11 minutos, você põe isso aí para pitar, para avisar. E ficamos quietas, sentadas lá. Quando estava chegando o 11 do 11 de 2011, né? 11 horas e 11 minutos de 2011, a gente ouviu um barulhinho lá atrás, né? Aí acabou, aí o egoísmo, né, das meditadoras evoluídas acabou. Nossa, barulho de um carro, né? Mas o carro parou, nós não olhamos para trás. Estávamos sentadas naquela pedra plana, né, que se arremessa sobre um vale maravilhoso. E a pessoa que chegou com o carro, depois a gente descobriu que a gente acabou encontrando em outro lugar lá. Era uma mãe, que era uma psicóloga em São Paulo, com o filho, um rapaz. E o rapaz com um tambor. Só que a gente não viu isso. Na hora que deu, às 11 horas e 11 minutos, daquele dia, 11 de novembro de 2011, ele começou a tocar aquele tambor lá atrás. Um tambor imenso. Ele tocava com um báculo, mas uma força de alma. Foi uma coisa, aquilo ecoou no vale, foi um momento mágico que valeu a existência, né? Valeu a existência. E aí nós percebemos a grandiosidade de existir com a consciência do pleno, do maior. Somos muito mais do que as nossas questões limitadas. Nós estamos entrosados em algo tão grande, tão maior, que de alguma forma vai fazer as pessoas reconstruírem suas vidas. Algo tão maior que faz a gente também desejar algo mais pleno para a nossa trajetória aqui. Por que contar isso agora, né? É porque, na verdade, estamos aqui encarnados nessa terra, mas raramente olhamos para cima com profundidade, para ver o céu que nos abençoa, cósmico, imenso, acontecendo nesse momento. Este lugar não é um lugar limitado por paredes físicas, é um lugar de experiência. Se fecharmos os nossos olhos, trazendo para a ponta levemente do nosso nariz, a gente vai perceber que existe uma consciência experimentando a vida. Existe uma existência em cada um de nós. E essa consciência, ela é capaz de produzir uma revolução de dentro para fora. Espíritos é o que nós somos. Temos potenciais internos que a gente nem imagina. São os potenciais que vão levar as pessoas a reconstruírem as suas vidas, a repaginarem a sua percepção de estar aqui. E a gente não precisa
uma tragédia para isso. A gente precisa da oportunidade de cada dia que nos é oferecida toda vez que a gente, pela manhã, abre os olhos. O quanto, não importa se acreditamos nas reencarnações, o importante é que acreditemos que nós somos uma consciência aqui presente, capaz de enxergar, de sentir e de amplificar. Gaspareto dizia: não sejamos tão pequenos. No entanto, quando ele adoeceu, ele teve muito medo. Para quem o conheceu mais proximamente, ele confessava a coexistência entre o ínfimo e o grandioso dentro de si. Isso acontece com cada um de nós. Como a gente consegue ser grandioso quando a gente distrai, né? Em geral é quando a gente distrai. E como a gente consegue ser ínfimo quando a gente se perturba e se desespera, ou então deixa instalar um mau humor horroroso. Aquele dia não devia existir, né? Ó dia, ó vida, né? Do desenho animado. E tudo isso está em nós, para ser trabalhado, para ser alquimizado, para ser combinado, né? O que é um ser espiritualista? É um ser que deseja ser um experimentador responsável pelas suas próprias práticas, né? Um ator que se percebe uma grande cena sem fim. Eu me lembro, algum tempo atrás, né, umas experiências de treino meditativo com um grupo fantástico, orientado por um maluco beleza, né, que se treinou na Índia, nos ashrams do Osho, né? E ele muitas vezes nos ensinava, quando havia workshops de fim de semana, em geral, no sábado pela manhã, chegávamos na sexta-feira à noite, era um lugar fora de Ribeirão, né? E no sábado de manhã sempre tinha uma prática, né? E uma delas que ele fazia a gente aplicar era durante 40 minutos, com uma música ritmada, olhar essa face da nossa mão, equilibrar com o outro braço e girar. 40 minutos. Chama a Unimed, deixa de plantão lá. E de repente a gente percebia que era possível fazer aquilo e a gente querer mais, mais e mais. Isso é o chamado giro sufi, né? É uma prática meditativa ativa dos meditadores orientais, principalmente na região
Pérsia. Mais do que isso, nos fazia depois disso dançar durante 1 hora, num ritmo progressivo, e de repente cada um de nós, quando ele sinalizava, terminava, a gente tinha que sentar com o umbigo, deitar com o umbigo no chão, estendido. E aí a gente tinha a percepção absoluta do nosso ser verdadeiro, ilimitado, sem medo, sem esse criticismo, sem a irritação, criador, pronto do que deve é. Quando a gente assiste hoje as ações humanas no Rio Grande do Sul, seres comuns desafiados a um heroísmo que se instala natural e que está em nós, qualquer um de nós faria assim. As ações coletivas que estão se empreendendo hoje, pessoas do Brasil inteiro recebendo cães transportados pelas companhias aéreas, novos tutores. O quanto existe da totalidade em nós, de um lado a dor, do outro lado o júbilo da alma. O que é júbilo? É uma alegria diferenciada, que a gente não é uma alegria comum. É um júbilo, é algo que vem como uma fonte interna, divina. É Deus acontecendo. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e ainda mais. Uma mocinha que estava trabalhando continuamente na separação das doações, tudo, ela disse: só hoje eu percebi que há 36 horas eu não durmo. Mas eu sinto que eu não posso deixar de fazer o que eu estou fazendo agora. Por quê? Porque esse é um momento culminante na minha vida. A noção de experiência culminante. Nossa alma deseja isso. Nossa alma deseja ver uma cebola cortada, uma flor de cristal. Eu estou ficando louca, doutor? Não. Você está ficando poeta. Foi a resposta que o Rubem Alves deu à sua paciente. É nesse sentido que a nossa fala de hoje é um convite a essa nossa espiritualidade aberta. E não é um convite para um lugar estranho e desconhecido. É um convite para que a gente dê um salto qualitativo e volte para casa, volte para o lar. Cada ser que está para nascer traz a memória grandiosa desse lar. E aqueles que estão vindo agora são cristalinos e especiais,
porque estão vindo para promover o salto qualitativo desse planeta. Todos aqueles que convivem com crianças pequenas hoje em dia, se prestarem bem atenção, vão perceber uma consciência cristalina nessas crianças. Eu percebo isso nos meus netos, de uma forma muito clara, principalmente porque eu não estou toda hora com eles, né? Eles moram fora do Brasil. Mas é nítido perceber que a Terra está recebendo seres diferenciados e não cabe estragar. Precisamos acreditar na nossa espiritualidade. Espíritos é o que nós somos. Antes de qualquer coisa, qual é a resposta que o nosso espírito deseja oferecer? E quando a gente consegue conectar, embora a gente esteja sofrendo muito, de repente vira a chave e alguém chega lindo, produzido, maravilhoso, quando antes estava tão triste. E de repente voltou a descobrir a própria beleza. Há muitos casos aqui assim. Para nós trabalhadores franciscanos, a cada terça-feira a gente redescobre e a gente garimpa a beleza da nossa alma. E a gente sabe que os garimpeiros que encontram a preciosidade em nós são vocês. Estamos juntos numa jornada que é infinita, que é eterna, que é esplêndida e que cabe levar a sério, mas não numa seriedade pesada. É uma seriedade pressurosa. Tenhamos a esperança na grandiosidade do Espírito de cada um. Somos mais e nosso Espírito quer mais. Amplitude, amplificação, senso espiritual aplicado às nossas vidas. Eu encerro só contando algo que é uma experiência pessoal. Naquele 11 de 2011, em São Tomé das Letras, a gente foi visitar alguém que era um arquiteto de São Paulo, famoso, e que de repente resolveu mudar a vida dele. Ele virou uma lenda em São Tomé. Por quê? Porque ele produz remédios e ele ajuda a comunidade inteira. E ele virou um ser lendário porque diz que à noite, na chácara onde ele mora sozinho lá. As jaguatiricas descem da montanha
e ficam tomando conta do terraço da casa dele. Ele vive sozinho lá. E a Patrícia o conhecia, já o havia entrevistado, falou assim: nós vamos lá. Chegamos, ele nos recebeu, tudo, e de repente ele levantou e virou e falou assim: o homem do tapi, o tapi é o lugar onde ele produzia os remédios para oferecer para as pessoas. Ele virou e falou assim: o homem do tapi cumprimenta essas pessoas franciscanas que vieram com você. Cabe a gente acreditar que a gente faz parte de um processo muito maior, muito mais amplo. Não nos entristeçamos tanto. Percebamos que há algo de muito mais significativo nas entrelinhas dos nossos dramas humanos, ainda que sejam, às vezes, muito dolorosos. E ele virou e falou assim: nós vamos escolher umas ervas para fazer um chá para todo mundo, porque foram chegando pessoas e chegou, inclusive, o rapaz que tinha tocado tambor naquela manhã. Conversando aí que a gente descobriu que tinha sido ele que tinha tocado o tambor, porque a gente não olhou para trás quando estávamos naquela pedra do disco. E aí ele falou assim: vem cá comigo. E eu fui quietinha, né? E ele foi explicando as coisas, tudo, até que ele me levou numa tenda que parecia uma tenda índia mesmo, onde ele transmitia paz e cuidava das pessoas doentes lá do local. E na hora que chegamos naquele ponto, ele e eu parei, eu falei assim: eu não vou entrar, porque tinha toda uma cerca e um portão assim curvo, né, feito de galhos de árvore. E estava lá uma tenda que parecia uma tenda índia, daquela de filme norte-americano, né, com os pauzinhos assim, onde ele cuidava das pessoas. Na hora que eu cheguei naquele limiar, eu falei: não, este espaço é teu, mas eu reverencio esse espaço. E me curvei, franciscanamente. E naquele momento, as árvores, todas, que pareciam eucaliptos assim, elas começaram a farfalhar. E desceram folhas, 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 folhas até o chão. E aí eu entendi tudo, sabe? Fiz uma reverência para ele, ele fez para mim, e estava feito. Voltamos, fizemos chá, tomamos todos o chá, sabe, que a gente foi escolhendo, hortelã, uma porção de coisa no caminho. E depois fomos embora, nunca mais esqueci daquilo, em 2011. Estamos inseridos num projeto e num processo muito maior do que imaginamos. Nossas vidas, ressignifiquemos as nossas vidas. Abandonemos aquilo que nos fere tanto e entendamos que mesmo nos contextos mais dramáticos, que muitas vezes são os nossos ou aos quais a gente assiste, existe um sentido tão maior e tão maior. E hoje, no drama humano que
está se vivendo no sul do nosso país, saibamos agradecer a essas pessoas, aquelas que partiram ou aquelas que estão na penúria e na perda e na perplexidade. Reconheçamos nesses irmãos nossos, almas como nós em evolução, o exercício de um grande ensinamento para todos nós. Cabe a nós ajudar, mas também agradecer a cada um deles pelo alto sacrifício de mostrarem a nós que nós somos muito mais do que as nossas veleidades, ilusões e apegos materiais. Comecei falando do Gasparetto, né? E aqui está um trechinho. Escute seu coração, ditado pelo Calunga, pelo escravo. O seu coração diz que ele precisa amar e ser amado. Ele quer estar junto das pessoas queridas e que estas devem ser mais e mais todos os seres humanos. O seu coração quer carinho, respeito e dignidade. O seu coração é uma maquininha muito simples, que sabe, às vezes, melhor que o raciocínio, o que você precisa. Seu coração quer amar alguém. Ele quer ver as razões maiores de você estar aqui. O seu coração quer que você saia da ignorância e que você ilumine o seu sentimento com Deus. E que você não fiquem mais com medo de sentir coisas, porque tudo que se sente pode passar a ser um reflexo de Deus dentro de vocês. Os seus sentimentos com a luz de Deus são muito mais ágeis que o raciocínio. E a sua alma é capaz de reconhecer o que é bom realmente para você e te dizer o que não é. Deixe o teu coração tomar conta de você e te guiar de vez em quando. Deixa aparecer essa coisa boa, pura, de dentro do seu coração, porque você pode aprender com ela. E quando você aprende com ela, essa coisa boa e amorosa, não vai ter que aprender com dor e com susto. Não. Escrita do Gasparetto como Calunga. Deixemos que o nosso coração nos norteie. Assim é. Graças a Deus.